Fala, meus queridos. GM, ótima terça para todo mundo. Começando aqui mais um cafezinho, 257. Piscou, vamos bater em 300 daqui a pouco. Hoje, convidado que, a gente traz tantas pessoas, mas sempre tem algumas que acaba passando assim despercebido, que a gente acaba esquecendo no dia a dia, ou fica muito corrido, e acaba demorando para chamar, mas o André com certeza já poderia ter vindo aqui bem antes. Mas que bom que deu certo finalmente estar aqui. Antes de dar um alô no André, como é que você tá, Vitão? Fala, meus queridos. Bom dia, Web3 brasileira. Bom, café 257, quase lá. Hoje eu vou conversar com o Andrezão, falar um pouco sobre 2024. Para quem não sabe, essa é a última semana do café no ano. Então, bastante coisa a gente tem que estar se antecipando aí para o que vai estar acontecendo logo, logo. Bora lá, então. Fala, André, como é que você tá, bro? GM. Isso aí. Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Obrigado aí pelo convite. E bora falar um pouquinho já para o próximo ano, já que estamos, né, naquela semaninha que já estamos programando já 2024 agora. Exatamente. Guys, como sempre, quem quiser subir, puder, levanta o dedo. Vocês estão muito quietos aí nas últimas semanas. A gente quer que vocês venham fazer pergunta, enfim, compartilhar alguma opinião sobre o que a gente tá falando, sem medo, sem pressão nenhuma. O espaço é 100% aberto aqui para vocês. Fechou? Então, vou esperar aí dedinhos levantados. Quem por acaso não puder, por forças maiores, manda no chat também ali, comentário ou pergunta que a gente joga aqui na conversa. Fechou? Então, dale. Drezão, cara, de lei, né? Fala um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória no Web3, quais projetos hoje, nem o que você tá fazendo e tá envolvido. E aí a gente já começa a puxar o gancho para as perguntas e trocar essa ideia, por favor. Fechado. Bom, o áudio tá bom, pessoal? Só para confirmar, tá tudo certo? Me escutam bem? Tá ótimo. Perfeito. Então, bora lá, pessoal. Bom, para quem não me conhece, o André Aro aí, hoje investidor, produtor de conteúdo aí do mercado cripto, Web3 em geral, e eu acabei ao longo do... Eu vou falar aqui, quando eu entrei no mercado cripto, uma das áreas que eu acabei ficando mais ali no dia a dia é DeFi. Mas antes de mais nada, como começou minha jornada, né? Eu tenho mais de 13 anos aí como CLT, né, como no corporativo, tinha uma carreira, sou administrador de empresas de formação e fiz todo aquilo que, bom, você numa faculdade vai fazer, faz uma pós-graduação. Então, segui todo aquele caminho que muitos, talvez aqui, ou já passaram ou ainda estão. Então, eu falo que é o tradicional, né? E trabalhar no corporativo. E, cara, ao longo dos anos eu queria empreender. Eu acho que tem um pouco do perfil para a área de mais empreendedor, puxando até o meu pai, assim, que foi para essa área. E depois ali eu estava, naquela época da pandemia, eu acho que não só eu, mas muitos de vocês ali, para quem trabalhava, muita coisa mudou, né? E eu falei, cara, eu vou aproveitar agora ainda a oportunidade, o momento de vida, para tentar empreender. E aí acabou que eu decidi na virada do ano de 2020 para 21, ainda na pandemia, falei, eu vou largar meu trabalho para empreender. Eu já investi no mercado tradicional há muitos anos, né? Eu tenho 35, 34, vou fazer 35 agora em janeiro. Então, eu já investi no mercado tradicional, eu já tinha uma reserva financeira, eu consegui meio que me programar para um dia ter essa possibilidade de transição de carreira. E beleza, só que nesse momento eu não investi em cripto. Então, quando eu pedi as contas em janeiro, até eu sair em março, efetivamente, da empresa, nesse meio tempo, eu comecei a querer ver sobre cripto. Na verdade, um amigo meu, muito próximo, já investia no mercado e eu sempre fui nessa. Deixa para depois, não tenho tempo, não tenho tempo. Na verdade, não tinha prioridade, né? E decidi abrir uma conta numa corretora. Então, minha jornada começou ali em fevereiro de 21. E eu não entrei porque o mercado estava subindo. Eu só entrei porque naquele momento eu estava tendo tempo para minhas coisas, olhando as coisas para mim. E desde então começou minha jornada. Entrando no mercado, sem querer, eu entrei numa bull run, né? Seria uma alt season. Então, eu comecei a investir em algumas altcoins ali que um amigo estava investindo, sem saber nada, não tinha a menor noção do que era o mercado. E eu vi meu dinheiro dobrando em semanas. Eu falei, peraí, eu tenho que dar uma atenção especial para essa parte, porque no mercado tradicional eu nunca vi isso acontecendo dessa maneira. Então, eu falei, aqui tem oportunidade.
E nisso daí eu comecei, de fato, a estudar, acompanhar o mercado, vi essa subida, vi quedas vindo caindo 20% em 20 minutos. Aí eu falei, cadê o circuit break da parada, meu irmão? Deixa eu tomar uma água, respirar. Não tem. É o que a gente vive aqui no dia a dia. Mas ali falo que começou minha jornada. Então, efetivamente, em fevereiro, março, eu comecei a me aventurar no mercado cripto, estudar ali em março, abril, até o começo ali, né? Eu falo que até o mês de julho foi uma jornada muito imersa ali no mundo cripto, porque eu vi que meu plano de negócio não era tão interessante como eu achava, e vi que tinha muito risco e falei, quer saber? Achei esse negócio inovador, tem muita oportunidade aqui, vou me dedicar. Então, o que eu faria trabalhando 6, 8, às vezes 10, que vocês sabem muito bem, eu fiz dentro de estudos, né? E dentro de grupos. Então, ali começou a minha imersão e no próprio ano de 2021, no final dele, eu já estava começando a produzir conteúdo e eu estava trabalhando com alguns que foram meus mentores, como o Tasso Lago, na parte de análise gráfica, e hoje também, já na parte de DeFi, que eu comecei do mês de 21 para frente, né? Achei interessante, comecei a estudar, a gente vai falar um pouco mais ao decorrer do bate-papo. E aí fui estudando com o Caio Vicentini e tudo mais. E hoje, além o Persigo também, que foi um dos meus mentores, hoje eu também tenho um módulo de DeFi dentro da comunidade dele. Então eu vejo que foi uma jornada muito boa. Então peguei ciclo de mercado de alta, aprendi muito, perdi dinheiro, ganhei dinheiro. Então, com muitos de vocês. E continuo produzindo conteúdo. E hoje em dia, né, principalmente Instagram e YouTube, eu sou um cara de consulta aqui, né, no nosso ex-Twitter. Então, essa foi minha jornada, né? E hoje eu sigo principalmente fazendo um podcast no YouTube, conteúdos, focado muito para trazer a galera para o mercado cripto agora, e também DeFi, que é uma área que eu gosto, tem uma mentoria focada em DeFi, mas não só isso, hold DeFi, que eu acho que é onde eu me achei e gosto de me aventurar. Mas essa seria a minha história resumidamente. Boa, perfeito. Cara, eu já vou direto ao assunto aqui. Queria saber como que tá a sua visão para 2024. A gente já trouxe vários convidados aqui, algumas visões, no geral, parecidas, mas alguns, às vezes, com alguns pontos para colocar. Queria saber se você acha que a gente já está nesse início de bull run, se por acaso é uma armadilha ainda, né? Porque tem Fed no ano que vem, tem risco macroeconômico. O que você vê no geral, assim, depois de 2 anos de sangue, né? Começou ali em 2022, já vai fazer 2 anos aí que a gente está nessa. Bora lá. Bom, primeiro, como que a gente via há um ano atrás, como que a gente olhava 2023, eu acho que é legal para a gente olhar como que a gente imaginava que seria, porque se a gente olha o passado para tentar se basear, a gente vai ver que a gente acertou algumas coisas e erramos outras. E que bom que erramos, acho, acreditando que seria um ano pior, eu acho. Então, no ano passado, a gente tinha acabado de ver a última coletiva do Jerome Powell, né, falando de macroeconomia um pouco, eu acho que é importante, que a gente viu que seria um ano que a gente teria mais alguma subida na taxa de juros e que a gente ia ver o mercado parando, ou talvez que nem subisse os juros, ou muito pouco. Beleza, o Fed ia desacelerar. Então, a expectativa é que seria um ano de retomada, que o Fed teria subidas. Foi o que aconteceu, de certa forma, mas um pouco diferente da expectativa do mercado. O Fed continuou subindo um pouco mais os juros do que era a expectativa. E por que eu estou falando da parte de macroeconomia como um todo? Porque isso aqui dita o mercado, o ritmo dos investidores, é onde eles colocam dinheiro. Então, a gente imaginava que seria um ano de recuperação, e eu vejo que sim, foi um ano de recuperação. Porém, se você olha aí o histórico do Bitcoin, a gente imaginava que ele poderia recuperar, mas o Bitcoin está aqui na faixa aí dos 43 mil dólares. Então, eu acho que nem o mais otimista, claro, muita gente extremamente otimista, né? Mas digo, pessoas normais não acreditavam que o Bitcoin seria essa recuperação tão rápida. Esse percentual de ganho que ele conseguiu, já que há um ano atrás a gente estava se recuperando, o Bitcoin batendo 17 mil dólares. Então, foi um ano muito bom para o mercado. A gente viu, por alguns pontos, injeções de dinheiro, né? Então, a gente viu um janeiro muito bom. Março, até janeiro a março, né? Aí com aquela quebra de banco, resgate dos governos. E aí, ao longo de 2023, a gente viu o mercado se recuperando. E a gente começou a ver um movimento, porque tem ciclos econômicos que refletem aí tudo que está na economia, as empresas, as ações do Fed, bancos centrais no mundo, e você tem o ciclo de mercado.
E eu vejo que o ciclo de mercado, ele antecipa tudo que está rolando. E aí começaram várias narrativas para 2024 em 2023, que a gente começa a precificar. Então, as três mais famosas, né? Eu colocaria uma quarta aqui, que o mercado talvez não precificou, mas as três seriam ETF de Bitcoin. Então, a gente viu vários processos envolvendo a SEC, e a SEC perdeu muitos processos ao longo de 2023. Ela enfraqueceu aí a sua posição com relação ao mercado cripto. Isso é a minha visão. É o que a gente vê com a Ripple, é o que a gente vê quando ela tentou suspender acho que foi da Grayscale, o ETF Spot, e depois não recorreu porque não tinha argumentos. Ou seja, se tornou mais era uma narrativa muito forte, ETFs, se tornou mais não se e sim quando. E a gente está muito próximo de ter o primeiro deadline, até 10 de janeiro, que deve ter a aprovação do primeiro ETF Spot de Bitcoin. Que isso pode também fazer com que os outros sejam aprovados na sequência, não necessariamente em março, no último deadline, mas até mesmo em janeiro. Então, a gente vê esse movimento que o mercado já está precificando as aprovações, né? Então, eu vejo que de 2023 para 2024, a gente viu, primeiro ponto, aprovação de ETF, não mais sei sim quando. O mercado vê muito o ETF de Bitcoin agora para janeiro, pelo menos um. Então, o mercado está precificando. A gente viu injeção de dinheiro nas últimas 11 semanas, e na semana passada uma saída de só 16 milhões, ou seja, a gente viu nas últimas 12 semanas praticamente um capital muito positivo entrando no mercado. A gente vê que o institucional está se posicionando, e isso mostra que sim, a gente está num ciclo muito positivo para o mercado, onde entra dinheiro, e que não necessariamente esses ciclos não possam ter correções. Entendo que pode ter a qualquer momento. Segundo ponto é o halving. Halving já é algo que a gente já tem a data praticamente, lá para dia 10 de abril, tem a quantidade de blocos, e isso vai diminuir, vai aumentar a escassez. Porém, já está no número de 92% dos bitcoins minerados, criados. É mais um efeito até psicológico, mas ainda assim, eu acho que pode ser o último halving com maior efeito no mercado. Os próximos eu vejo que vai ser muito mais psicológico mesmo. E o terceiro, confirmado aí na semana passada, de corte na taxa de juros pelo Fed. O Fed sinalizou, diferente da opinião dele de setembro, que teremos mais cortes do que o esperado. Lá em setembro, que seria 0,5%, 50 base points, como os caras gostam de falar, mas a gente vai cortar 1% na taxa de juros ao longo de 2024. E o mercado já precifica isso para março, até abril. Então, março, 75% das expectativas, de acordo com os dados de ontem do CME Group. Então, eu vejo que 2024 é um cenário muito positivo para que os institucionais se posicionem no mercado, primeiro ponto. Segundo, que a gente vai ter esse corte na taxa de juros, que favorece os mercados de renda variável. Acho sim que a gente já está num ciclo de alta que já começou. A gente pode ver alguns indicadores, graficamente falando, até mesmo de valor de mercado, a gente já começa a entrar num ciclo de alta, sim. Isso vai do setup de cada um de olhar gráfico, mas sim, já estamos, não dá para negar olhando para trás. Mas eu vejo o último indicador que pode favorecer muito ainda, que pouca gente fala, que são as eleições americanas. Nós temos, além desse cenário positivo de corte nos juros, renda fixa menos atrativa, renda variável, a gente vê as bolsas batendo as máximas. E a gente pode ver uma impressão de dinheiro ainda, não confirmada, porque Biden vai tentar se reeleger. A princípio, ele é o candidato democrata. E ele não tem um governo muito aclamado pelo pessoal, não foi muito positivo. Inclusive, entra talvez até como um dos piores lá nos Estados Unidos, de acordo com algumas pesquisas. Então, para esse cara se manter no poder, ele vai tentar fazer de tudo para se manter. Ele vai imprimir dinheiro, ele não está nem aí para a inflação, porque é tudo ou nada para se manter. Depois joga a sujeira abaixo do pano e joga para o próximo governo. Nada diferente de outros, né? Então, eu vejo que a gente pode ter ainda uma impressão de dinheiro que pode jogar mais fluxo financeiro para 2024. E por isso que eu vejo, inclusive, vai sair um vídeo hoje no meu canal, que 2024 no YouTube, 2024 pode ser o melhor ano para o mercado cripto. De toda entrada, um ano muito positivo. Mas o ciclo, eu imagino que ele deve, assim como os anteriores, 24 e 25. Então, não, assim como a gente viu em 2021, podemos ter grandes quedas, tá, ao longo disso daí, mas eu acho que vai ser um ano muito positivo, e se quem conseguir se posicionar bem, acho que vai estar num ótimo momento. Não sei qual que é a visão de vocês, mas essa é a minha. Muito bom. Ô, Rod, eu queria fazer uma pergunta aqui. Vai lá. Cara, você listou, acho que os principais fatores que estão se alinhando, melhor dizendo, para a gente ficar bullish para 2024, né?
E eu, cara, nisso daí eu tenho duas perguntas, mas eu vou fazer elas por fase, porque elas são bem diferentes, na verdade. A primeira que eu vou fazer é: que coisas que te deixariam bearish? Tipo assim, você listou várias coisas que deixariam a gente bull: corte de taxa de juros, aprovação do ETF, você tem o próprio mercado cripto que está avançando também, enfim. Como que você vê, isso está começando a ser precificado já está dando um boom legal. Que fatores que deixariam você assim, poxa, agora já não tá tão bom assim, será que não vale a pena segurar um pouco? Talvez o bull vai demorar um pouquinho mais. Que coisas que deixariam você bearish nesse cenário? Boa pergunta. E isso é uma coisa que a gente tem que considerar também. Acho que na análise, né, eu comecei falando das coisas bonitas da vida aí, mas nem tudo são flores, já dizia Joseph Klimber, né, que na vida, e eu vejo que a gente tem um momento que a macroeconomia como um todo, eu falei dos pontos positivos que podem colocar dinheiro no mercado. Mas vamos lá, a gente está saindo de crises, no geral, né? A gente está saindo de momentos que a gente vê o mercado se recuperando, as economias se recuperando. A gente passou talvez para a maior impressão de dinheiro da história de todos os países, no dólar, no real e em outras moedas. Então eu vejo que ainda a gente pode ter um impacto, inclusive foi algo muito complexo e não comum. O comum seria a gente ver mercado de trabalho reagindo de uma maneira diferente do que a gente viu. Então a gente vê o PIB crescendo. Então a gente pode sim ver empresas pagando a conta lá na frente, pode gerar a famosa recessão, que todo mundo fica no radar, todo mundo, né? Mas ainda assim, eu falo como economia, pegando os Estados Unidos, tá? Mas isso acho que vale para outros países também. As economias estão conseguindo ter um PIB favorável. Isso mostra que talvez eles não vão entrar nessa recessão pesada que tudo isso daí geraria com o aumento de juros. Então, eu acho que, felizmente, estão saindo melhor que o planejado, mas uma crise ou crises financeiras seriam muito prováveis. Isso poderia deixar a população sem dinheiro e tudo mais, isso poderia esfriar os investimentos como um todo. Outro ponto seria realmente negar. Vamos falar, a gente acha que 90 e tantos por cento que vai aprovar os ETFs. Mas eles podem, do dia para a noite, falar: não vou aprovar, e colocar alguma coisa, ou alguma coisa ligada à regulação, né, uma regulamentação cripto que não seja favorável aos mercados, digo, um ataque maior. Então, entenda, a SEC atacou o ano inteiro o mercado cripto, ela só não conseguiu ter êxito e ela perdeu força. Mas ela ainda tem o poder. Ela pode amanhã atacar o Tether, porque eles imprimem uma maior stablecoin que é concorrente da moeda deles, que é o dólar. Então, enquanto eu acho que isso aí pode ser mais para frente, estava até conversando ontem numa live, acho que isso pode ocorrer principalmente em momentos quando eles tiverem de fato a sua CBDC. Mas eu acho que para 2024, olhando mais curto prazo, assim, tipo um ano, eu vejo recessão, eu vejo que a gente pode ter conflitos aí no mundo que podem gerar maior instabilidade. A gente vê ataques ali aos Estados Unidos, então a gente pode. Esse conflito geopolítico eu acho muito importante ficar de olho, porque, querendo ou não, pode influenciar. A gente viu guerras aí em Israel, mas não impactou de fato o mercado global. Mas quando começar a impactar em commodities, a gente pode ter a parte de produção de petróleo. É muito importante ficar de olho, porque o mundo se move em petróleo. Todos os alimentos aqui que a gente vê no Brasil, a gente está baseado em petróleo. Tudo aqui, a cadeia produtiva do Brasil, do mundo, é petróleo. E os Estados Unidos, meio refém da situação. Hoje está controlado, mas amanhã a gente pode ter um barril de petróleo, eles cortam a produção de petróleo para metade, e a gente pode ver inflação e pode ter que subir mais os juros. Ou seja, eu vejo que esses fatores aí muito ligados à macroeconomia e conflitos geopolíticos são maiores riscos. E o fato de regulações, né? Eles olharem, falar que tudo tem que enquadrar numa regra que não existe e que o mercado cripto vai ter que se adaptar do dia para a noite para algo que não está pronto. Então, acho que esses seriam os maiores riscos, na minha opinião. Boa. E acho que você listou bastante coisa. Acho que guerra deixa todo mundo muito apreensivo, muito mais o mercado, né? E eu acho que, sim, a gente pode viver uma perseguição já vive, não, uma perseguição da SEC, só que não foi nada sincronizado até hoje com as outras
entidades de regulação dos Estados Unidos ainda. Enfim, vou fazer uma pergunta aqui, é a minha segunda pergunta. Uhum. Cara, eu não gosto de falar muito de preço, mas geralmente é bom a gente fazer uns cálculos e eu gosto da galera que faz uma análise mais de quant dentro do mercado de cripto. Até que preço você acha que vamos fixar num ativo que fica mais fácil? Ou se quiser falar valor de mercado de cripto no total, mas até quanto que a gente consegue chegar em cripto no próximo bull, segundo os cálculos, segundo as teorias aí do pessoal que você tem visto? Ou não Cara, eu ou não tenho dá para acompanhado. estimar? Eu acho que a gente pode fazer alguns estudos imaginando cenários, né? A gente tem um cenário que seria baseado no anterior. Se pegar a primeira coisa, o mercado total. Quanto que a gente teve no mercado cripto? Chegou a 3 trilhões e meio de dólar. Então, esse foi o valor do mercado total. Então, a gente tem um parâmetro. Legal. A gente viu isso daí sem os institucionais. Qual seria o cenário, assim, chegar na máxima histórica de novo? Então, vejo que esse é um cenário para a gente considerar. O outro cenário, talvez seria mais conservador esse daí. O outro cenário, eu vejo que seria o cenário talvez até mais realista. Você ter um aumento de entrada, e eu vejo que a gente tem alguns, eu falo que são até resistências psicológicas, 5 bilhões, 6 bilhões. Então, eu vejo que essa seria uma faixa de 5 a 6, que eu vejo que seria talvez mais provável, tá? 5 a 6 seria um número plausível diante do dinheiro que está entrando, dos players que estão se posicionando nesse mercado. Mas ainda não, a gente não viu esses players aportando. Como assim? Por mais que está entrando uma BlackRock, está entrando isso aqui, ótimo. Os grandes vão ter uma oportunidade, um local para investir. Legal. Mas um fundo de pensão americano não coloca nada. O dia que a gente vê esses grandes fundos tendo uma exposição de 0,1% que seja, a gente vai ver alguma coisa mais significativa. Isso não ocorreu. Então, eu vejo que seria um cenário de 5 a 6 de market cap total. E eu vejo já num cenário bem otimista para o próximo ciclo, algo em torno de 8, que eu já colocaria até muito, 7 a 8. Seria um cenário mais otimista. Isso poderia levar, pegando dominância do Bitcoin, tá? A gente poderia estar falando do Bitcoin aí praticamente acima dos 100 mil dólares até 150. Tem gente que fala na faixa 120, 130. Poderia. Se você pega qual foi a dominância do Bitcoin dentro de um ciclo de alta ali do mercado, quando o market cap estava alto, você pode tentar fazer alguns estudos para imaginar quanto estaria o Bitcoin, divide pela quantidade prevista de tokens, você vai ver que ele vai chegar por volta seria um estudo, teria uma base de cálculo, né? Diferente do cara que vai falar que Shiba pode bater $1, né? Que matematicamente é impossível, né? Visto que não teria alguns quadrilhões de dólares aí para a gente ter muito maior que a economia global. Então, eu acho que são números plausíveis. A gente pode ver, aí vai depender muito do que vai se desenvolver depois. Tipo, se vai ser um Ethereum, eu gosto muito da tese do Ethereum. Eu acho que ela tem desafios de escalabilidade para realmente conseguir ter a performance que todo mundo gosta. Falam daqueles números, falam de 10 mil. Eu acho que é mais um número muito redondo ali para a gente pensar como alvo, mas acho plausível. Tá? Se Ethereum chegou ali no último ciclo, na faixa de 4,5, quase 5 mil, ela dobrar market cap, se o mercado cripto dobrar seu market cap, e ela muito maior e performando muito melhor, do último ciclo para cá, com demerge, queimas de tokens, o ecossistema mais saudável, talvez mais seguro e mais escalável, se isso acontecer, eu acho que pode ser muito bom. Então, eu falaria nessa linha de análise que eu penso. Muito bom, muito bom. Boa, deixa eu puxar uma da Yasmin aqui que ela soltou no começo. Vai mudar um pouquinho de assunto, só para não perder o fio da meada aqui da pergunta dela. Ela perguntou sobre seus mentores. Como que você chegou nos seus mentores lá atrás? Como que você, sei lá, conseguiu contato ali com eles, né? Aproximação, enfim, se puder contar um pouquinho mais de histórias. Se fosse, foi o Vicentino e não lembro quem mais. Mas enfim, se puder contar um pouquinho mais dessas histórias. Ixi, eu não tô te ouvindo, André.
Acho que eu fui rugado aqui. Pior que eu também não tô ouvindo o Andrezão também não. Ah, então Se acho que puder deu... entrar e sair de novo, Andrezão, que de vez em quando surge esse bug aí aqui. É. E eu não tô conseguindo ouvir ele, eu não sei se ele tá respondendo. Deixa eu sair e entrar pra ver. Ele tá reentrando aqui. Tá me ouvindo, né, Rod? Só pra confirmar. Tô te ouvindo. Vamos ver aqui o André. André? Voltou, boa. Você ouviu minha pergunta? Ouvi. Oi. Deixa eu responder então para Yasmine. Então, é o seguinte, quando eu Boa. comentei lá da minha jornada, lá em, né, eu falei, logo no começo, eu falei, vou começar a estudar esse mercado, né? Vou olhar o que é o Bitcoin. Então, assim, eu comecei a investir, comecei a comprar sem saber nada. E aí eu cheguei no momento que eu falei, cara, eu tenho que estudar. Primeira coisa, entrei no YouTube, fiz aquela pergunta, o que são criptomoedas? Vou ver algum vídeo de alguém. E o primeiro cara que eu achei foi o Felipe Persigo. O primeiro de todos. Inclusive, nem era o canal dele, era o canal do tio Uli. Mas ele tinha feito alguns vídeos, né? Então o tio Uli já tinha é um cara do mercado tradicional, tal. Eu nem segui o tio Uli, mas eu sabia quem ele era e beleza, vi o vídeo do cara, gostei da maneira dele de explicar, comecei a seguir. Depois eu comecei seguindo ele, eu vi o Tasso Lago numa live, eu acho que tipo uma semana depois. E foram os meus 2 primeiros mentores, vamos falar assim. E aí eu conheci o Tasso, eu falei, caramba, esse cara aí manda real. Curti assim, falei, fiquei meio assim, um pé atrás, mas fui começar a seguir, né? Tudo muito novo. E foi assim que eu entrei. E eu vi que os dois estavam para lançar alguma coisa. E eu entrei nas mentorias deles, né? Dos produtos. E o do Tasso era voltado para análise gráfica. Então, na época, era a segunda turma dele, do Crypto Traders. Era o treinamento que ele tinha. E do Persigo tinha uma mentoria específica, mas muito voltada mais para a parte mais de conhecer o mercado como um todo. E aí eu comecei a ver, comecei a gostar dos vídeos, seguir os conteúdos desse pessoal e entrei nas turmas deles. E aí eu comecei a agregar também na comunidade. Então, eu me aproximei dos meus mentores, não só participando ali comprando o treinamento, mas sim interagindo na comunidade. E, inclusive, dali que surgiu o convite para eu dar aula na comunidade do Tasco, ele estava com uma demanda grande de aluno, e eu, como eu tinha tempo disponível, eu interagia muito, mandava análise e tudo mais, e batia com o estilo dele, afinal de contas, eu fui meio treinado por ele. E foi isso, cara, que começou a acontecer. E aí, com o Caio, foi uma demanda que eu já estava no mercado cripto, comecei a interagir com o DeFi, comecei a ver que eu não sabia nada, quem é a referência, comecei a ver, comecei a seguir o Caio, e assim que ele abriu uma turma lá do Wild Hacker, eu entrei. Então, eu não lembro, mas foi ali no meio do ano, mais ou menos, não lembro qual que foi a turma. Mas eu já entrei e também ali, né, foi um dos meus mentores, e até legal, porque o DeFi naquela época, ele era DeFi muito voltado para Ethereum. Então, muito diferente do que a gente tem hoje, rede de segundas camadas, com uma qualidade melhor de produtos e serviços. Naquela época, era muito Ethereum e Binance. Então, foi um onboarding meio complicado no DeFi. Eu quase parei no DeFi, porque por mais que eu acreditasse na tecnologia e tudo mais, eu não conseguia interagir, cara. Não tinha dinheiro para ficar rasgando na taxa do Ethereum. Se eu falar quantos milhares de dólares eu rasguei. Tinha um momento de aprendizado. E aí, quando começou a escalar, para as segundas camadas, aí eu voltei para o DeFi, de certa forma, comecei a voltar a atenção e estudar novas coisas. E aí, ao longo dos anos, aí, né, quando eu criei uma mentoria já em 2022, no intuito de fazer um onboarding da galera, e eu fui ajustando muito esse produto, até chegar no algo que eu falaria, pô, eu gostaria de ter começado com isso. Eu gostaria de ter tido esse onboarding, esse acompanhamento, não só uma imersão, não só um grupinho. Eu quero que o cara me pegue na minha mão e faça esse onboarding comigo, faça que eu monte, entenda, coloque em prática. Então, essa foi ali minha jornada com meus mentores, Yasmin. Mas foi interagindo nas comunidades deles, tá? Como eu me aproximei deles. Então, não adianta, acho que se você, para todo mundo que pretende
vamos falar, ser uma pessoa que está criando alguma coisa na Web3, seja produção de conteúdo, pago ou não, não importa. Mas você precisa criar a sua comunidade. Acho que muita gente fala, não, eu vou criar a minha comunidade. Cara, você não tem nem seguidor. Cara, é muito difícil esse caminho. Primeira coisa, comece agregando para as pessoas e sem nada em troca. Vai treinando, vai agregando nas comunidades que você se identifica. Isso vai te ajudar muito a ter... Quando você tenta ajudar os outros, você começa a aprender cada vez mais. E eu acho que isso foi o que me ajudou muito. Eu ensinar a galera. Então, hoje, quando eu me vejo falando muito sobre DeFi, falando sobre gráfico, eu me desafio todo dia. Porque passar conteúdo para os outros, a gente tem, igual nessa, eu continuo até hoje lá na turma do Tasso, tem mais de 400 pessoas nessa turma. Eu tenho que passar uma informação de uma forma responsável. Nós que somos produtores de conteúdo, nós que damos aula de qualquer tema, pode ser professor de inglês, professor de qualquer tema na escola, temos que ser responsáveis. E eu acho que esse é o ponto. A gente interagindo, confiando, estudando, agrega muito e a gente aprende muito. Igual aqui, eu falo que eu tenho também um podcast aí, né, voltado para o mercado cripto, inclusive em breve, né, ano que vem eu volto com ele, eu vou ter o último episódio amanhã, e ano que vem, com certeza, eu quero trazer a galera, e o Rodrigão já até bate um papo aí nos bastidores, mas a gente aprende muito quando a gente faz isso, igual no café aqui. Quantos convidados já não passaram? É muito bacana isso, essa troca de experiência. Isso aí, pô, é exatamente isso. E eu quero te fazer uma pergunta agora das folhas de narrativas, né? Sobre taxa de juros, etc. Mas queria saber sua visão sobre narrativas dentro do nosso mercado. Que a gente sabe, até comentei aqui com o pessoal, né? Às vezes não. Eu venho no mercado tradicional, comecei a produzir conteúdo em relação a isso. Comentei contigo, né? Uhum. Comecei ali em bolsa, etc. E eu sempre fui muito conservador, até mesmo dentro de bolsa ali, sempre tive uma parte muito, muito grande do meu patrimônio em renda fixa, etc. Só que faz 2 anos que eu tô imerso em cripto, né? E aos poucos eu fui me calejando, perdi dinheiro, ganhei dinheiro, caí em scam, toda aquela história, e fui calejando e fui ficando aos poucos fui ficando um pouco mais agressivo, né? Hoje já tenho quase metade e até pretendo passar disso do meu patrimônio em cripto. E não só isso. Hoje eu abro um pouco a mente, que eu sempre fui aquele de, não, cara, esses negócios assim de só fumaça, não faz sentido, tem que ser ultra pé no chão. Então, assim, dentro da loucura de cripto, até então era ultra pé no chão. Então, né, o Bitcoin, ETH e talvez uma coisinha ou outra ali. Só que os 2 anos de mercado me deram essa calejada, me deram essa casca / experiência também, de que, pelo menos na minha visão, eu comentei isso contigo, né? Ter esse mix é muito importante. Obviamente, você olhar para fundamentos, a base ser em fundamentos, mas você não lutar contra uma força extremamente forte de um ciclo e que não é tão improvável assim você pegar algo que pode não ser o melhor do mundo em fundamentos, mas que por estar numa narrativa e ser um projeto ok, bom, é inegável que você consegue fazer 20x, 30x, consegue acertar ali algo que realmente pode, às vezes, mudar a sua vida. Só que é óbvio, né? Com o gerenciamento. Você não vai colocar metade do seu patrimônio nisso, você vai botar, obviamente, em uma pequeníssima porcentagem. Enfim, mas só, até comentando um pouco dessa minha mudança de mentalidade, de começar a ser um pouco mais agressivo com o passar do tempo, também por entender o mercado, né? Então, assim, é o follow the money. Se o mercado tem indo nessa direção, por que eu vou lutar contra, né? Por que eu não vou abrir a cabeça para entender isso? Com base nesse contexto, eu queria perguntar o que você vê para esse próximo ciclo de narrativas e se você se posiciona pensando nisso também. Então, né, além do básico, Bitcoin, ETH, se você também deixa uma porcentagem menor do seu patrimônio para tentar pegar essas narrativas, bons projetos dentro delas, e quem sabe encontrar alguma coisa com maior simetria, né, de 20x, 30x, que a gente sabe que é praticamente impossível o Bitcoin e ETH fazer isso já no patamar de hoje. Show. Acho que é legal porque isso foi uma mudança de mentalidade minha também ao longo do mercado, né? Porque como que eu investia muito antes? Eu olhava projeto por projeto. Então, pensa na nossa carteira. Vamos pensar na carteira como um todo. Então, você vai ter lá uma alocação em Bitcoin,
que teoricamente é uma categoria por si só, né? O Ethereum, que podemos até falar, beleza, Ethereum ainda pode separar, tem gente que não, mas beleza. Ou você pode colocar na mesma narrativa de plataforma de contratos inteligentes. Legal. Mas dentro do tiro Bitcoin e Ethereum, nós temos DeFi, macro, né? Temos NFT, você vai ter várias categorias no mundo cripto, né? E aí, assim, você vai entrando no detalhe, você vai tendo mais ainda as plataformas de contratos inteligentes, as segundas camadas, e por aí vai. Bacana. E aí, ao longo, né, acho que desse caminho, a gente olhava muito o token. Esse token é bom, esse token é bom, esse token é bom. No final, você estava com muito token. E no final, você estava exposto, às vezes, muito mais que você deveria em um setor. Você estava exposto muito mais ou muito menos, porque você estava olhando individualmente. Então, o que eu passei a olhar? Minha carteira como um todo, né? Games mesmo, é um mercado muito interessante. E tentar olhar a carteira como um todo e dividir nos setores primeiro, setores macros. E eu vejo que narrativas é você entender onde o dinheiro vai entrar. Por exemplo, para quem viveu a narrativa de games no ciclo passado, você vê que o dinheiro estava entrando, metaverso era uma narrativa. A gente viu ao longo de 2023 mesmo, a narrativa dentro do DeFi como a parte de real yields, que seriam os protocolos que pagam parte das taxas. Vimos as corretoras de contratos perpétuos estourando no começo do ano, porque teve um volume muito grande. Vimos liquid staking com a Lido Finance e outras que derivaram dessa narrativa. Tem outras narrativas agora como Restake e tudo mais. Ou seja, você está entendendo que o mercado está olhando para aquilo, você está entendendo que aquilo soluciona algum problema e que há uma demanda, uma atenção de dinheiro ali. Vocês têm que, sim, olhar o follow the money, como você falou, olhar onde o dinheiro está. Não adianta você só querer ser paz e amor, falar que o refi, finanças regenerativas é a solução. Pessoal, na boa, pode ser seu investimento, acho que tal, se faz parte da sua tese, mas, meu amigo, o mercado não está nem aí para refi. Goste ou não, você não está. Então, você tem que entender onde o mercado está olhando, quais são os catalisadores. Por exemplo, uma atualização da rede Ethereum, que vai ocorrer no primeiro trimestre, pode dar mais escalabilidade para as redes segundas camadas. A gente pode ver com as narrativas vindo aí, coisas ligadas a airdrop, então novas redes surgindo, escalabilidade, taxas mais baratas, até 20 vezes mais baratas numa rede como a Arbitrum, Optimism. Então, isso pode trazer mais pessoas que estão hoje utilizando a Polygon, talvez para Arbitrum, incentivos da rede, onde o pessoal está fazendo, coisas que podem gerar dinheiro. Então, estar atento às narrativas é estar atento aonde o dinheiro vai estar. Não adianta você só ser um cara, nossa, eu acho que o mercado cripto é isso aqui, aquilo lá. Cara, você tem que ver onde o dinheiro está entrando, onde as pessoas estão investindo. Não é mais uma questão. Aqui é investimento. Aqui não é fã-clube de cripto. Aqui é investimento. Você quer participar de uma DAO, ser ativo na comunidade? Faça isso, trabalhe com isso, mas entenda, não seja fã dos projetos. Entenda o que eles podem solucionar. E diante disso, eu vejo que tem algumas narrativas para 2024, como essa de Layer 2, que eu acho que pode ocorrer muito aí no começo do ano. Acho que ela soluciona um problema, principalmente de escalabilidade do Ethereum. E é só olhar as taxas nesse momento. Ontem eu ia fazer um swap, uma troca, né, na rede Arbitrum, estava $2, geralmente é 36 centavos, 20 centavos. Então, a própria segunda camada estava complicada. Então, eu vejo que a gente tem algumas coisas para solucionar. E aí, o que eu vejo de narrativas para o próximo ano? Eu vejo que essa parte de Liquid Stake ainda vem forte, mas, assim, não só Lido, Rocket Pool, essas primeiras, mas como o setor. E eu falo isso porque eu acabo estudando muito mais DeFi, né, no meu dia a dia, e eu acho que é uma narrativa onde está entrando o dinheiro de verdade. TVL dali do mais de 20 bilhões de dólares, só tende a aumentar, entre outras, né? A gente vê também Liquid Stake em outras redes, como Solana, a gente viu Gito, Marinade, outros tokens, e podem ter em outras redes. E o que mais eu vejo também? Narrativas de que o DeFi, eu vejo algo muito importante. O DeFi está construindo e está aumentando. Eu acho que tem muito para melhorar. A gente tem coisas rolando como a própria Uniswap fazendo uma V4, que pode ter uma interface muito mais amigável. Ela pode ter coisas muito simples para quem já utiliza uma corretora tradicional, como ordem limite. Para a gente é tradicional, normal, colocar uma ordem e deixar lá na corretora.
Mas no DeFi não são todas as corretoras que têm isso. Isso vai melhorar a interface, vai melhorar a confiança e tudo mais. Então eu vejo que a gente pode ter o DeFi como um todo, com muitas coisas. E eu gosto de uma das narrativas do DeFi, além do Liquid Staking, que seriam as derivativos. Porque hoje, 80% do valor negociado, volume de negociação de cripto, é de derivativos e 20% é spot nas corretoras. Ou seja, o dinheiro está nos contratos futuros de derivativos. E a gente vê que novas corretoras surgiram. A gente pegou a GMX, que trouxe essa inovação de real yield, ou seja, o que ela coleta de taxa, o que os traders perdem lá, os holders ganham 30% lá no token GMX, tinha o GLP e por aí vai. Então, ela distribuía as taxas em Ethereum, que é muito bom na rede Arbitrum, e Avax na rede Avalanche. São bons tokens. E eu vejo que, além de GMX, GNS, de YDX, então eu vejo que o mercado de DeFi pode cada vez mais, com melhores interfaces, experiência do usuário, puxar para o cara fazer a custódia, não depender de uma corretora, como a gente viu o FTX. Então eu acho que é uma narrativa muito forte, muito pouco está ainda nesse mercado, e é um mercado com muita grana. Então eu vejo que sim, estar exposto a narrativas, eu acho que é muito importante, porque você vai entendendo e realizando lucro. E não adianta você querer ser o fanático de Axie Infinity assegurando token até hoje, pessoal. Eu falo que eu tenho uns trocados lá. Ficou. E eu larguei mão. E se virar alguma coisa, tá meio que eu considerei zero. Se virar alguma coisa, vai pagar uma viagem, acabou. Mas é isso. Porque eu segurei token e eu perdi a narrativa. Eu não realizei o lucro quando deveria. E eu tenho certeza que muitos de vocês também. Então, sem amor, tem que entender que as coisas começam e acabam. E tem que realizar lucro. Você nunca vai acertar perfeito, mas se você realizar lucro ao longo do caminho, como investidores aqui, não estou falando de torcedor de projeto, estou falando de investidor. Você tem que tirar lucro. Você nunca talvez vai acertar o topo nem o fundo, mas se você conseguir entrar e colocar lucro no bolso, te garanto que é muito melhor do que chegar depois de 2 anos segurando um token, você poderia ter realizado lucro, ter usado o dinheiro para comprar mais ativos para hold, comprado mais Bitcoin, que apenas em um ano valorizou muito mais de 100%. Então, narrativas do ETF, cara, Bitcoin e Ethereum, não precisa nem inventar muita moda. ETFs, Layer 2, DeFi, principalmente com Liquid Staking e derivativos, para mim seriam as maiores para 2024. Boa. Quero te perguntar de duas especificamente para saber se você tem alguma opinião ou não. Antes disso, Vitão, você consegue dar um shout-out ultra rápido? Não sei se você quer mandar para um dos parceiros, a gente vai distribuindo ou já mandar para os 3 agora. Você que manda. Boa. Vou mandar para os 3, depois eu falo a gotinha e aí bora lá. Boa. Bom, a gente vai falar sobre a Picnic primeiro. A Picnic ela é um protocolo de DeFi ali que ele trabalha bastante em account abstraction. O que isso faz no final das contas? Te ajuda a entrar em DeFi de forma simples. Uma das coisas que dá para você fazer é investir em várias criptos ao mesmo tempo, usando as cestas cripto. Então, várias pessoas podem criar cestas criptos, algumas pessoas que você conhece, por exemplo, e aí você pode investir diretamente naquela cesta, naquela seleção de ativos, naquele portfólio que foi criado por aquela pessoa. Foi curado, ele estudou, pegou e selecionou os melhores ativos para aquela cesta. Então, é uma forma de você escapar um pouco tanto o ruído do mercado, que às vezes a gente vê muita coisa e às vezes não tem tempo para estudar. Essa é a Picnic. O Web3 Valley, outro patrocinador e parceiro aqui do Café, ela é uma das primeiras, se não a primeira aceleradora de startups Web3 da América Latina, e ela ajuda a potencializar os projetos tanto nas suas fases iniciais, quanto na estruturação, até as fases de captação aqui na Web3. Você pode seguir ela no @Web3 Valley aqui e também ir no site web3valley.com.br. Eles estão terminando, por exemplo, o Fast Track agora, fizeram um Demo Day, participei do Demo Day lá, foi muito legal. Ótimos projetos, entre contato com os investidores, muito legal. E tem Enor também, que é um ecossistema que capacita os indivíduos e empresas a acessar e negociar um mercado financeiro sem fronteiras, né? Eles estão na América Latina, na Ásia, na Europa, e eles estão lançando um marketplace de NFT, mas eles também têm, por exemplo, um livro spot com ativos RWA. Então, eles têm um range de produtos bem interessante. Também vale a pena acompanhar, @EnorGlobal. É isso aí, os nossos
parceiro do café. Show de bola. Vitão tá cozinhando a gotinha, guys. A gente já solta pra vocês aí a gotinha de hoje. André, pô, foda demais. Eu queria perguntar pra você sobre, mais especificamente, tá? Eu não sei o quanto que você acompanha, então fica super tranquilo, porque você tá muito mais DeFi. Mas o que você ouve, né? Lê em Twitter, que a gente abre o Twitter nesse momento, são 500 mil narrativas ao mesmo tempo, né? Eu sinto que eu tô perdendo R$1 milhão a cada 1 hora no mercado, sem olhar pra alguma coisa específica. Assim, o famoso FOMO, né? Fazia tempo que eu não sentia. Mas enfim, queria saber especificamente de jogos, né, que você até comentou que gosta. Se você puder comentar um pouquinho mais do que você vê, o que você acha da narrativa, que já de certa forma começou em 21, né, não da maneira correta. E se você vê alguma coisa de RWA também, que tem muita gente que comenta. Sim. Cara, eu acho que jogos, ele Até tem uma tem... sinergia com o DeFi, né? Acaba tendo RWA e DeFi, acaba tendo Sim. Acabei nem sinergia. comentando, Desculpa né? cortar. Acho que é uma também das que eu vejo, mas eu vejo até que a RWA talvez algo que seria o mais fácil da gente ver, inclusive, tá? Mas talvez ela não seja tão rápida quanto a gente acha. Eu acho que existe um hype em RWA que pode ocorrer agora, mas o mercado não está pronto para RWA, porque não tem regra. O RWA só vai ocorrer de fato. Primeiro, tem que construir a base. Isso é o que está sendo feito. Então, hoje, não adianta você querer pegar o protocolo novo. Cara, imagina, você vai pegar uma empresa, uma startup de Web3 para colocar, tokenizar seus ativos de milhões, bilhões de dólares. Dificilmente você vai fazer isso daí. Então, eu vejo que hoje, a forma de você se expor, claro, alguns bons projetos de RWAs pode estudar e beleza, mas eu vejo que a própria Aave, é um protocolo que pode absorver, inclusive, ela faz uma parceria, tem um braço ali para institucionais. Então, eu acho que às vezes as pessoas querem achar a geminha do RWA. Mas, primeira coisa, você precisa ter regra. Como que a empresa vai colocar tokenizar uma coisa em Web3 se não tem regra no mercado tradicional, o que é o que não é? Então, a primeira coisa, a gente precisa ter essa regulamentação do mercado cripto. Com essa regulamentação, a regra fica mais clara. Então, como que isso pode ser favorável para essas empresas? Por que elas vão colocar em Web3? Então, vejo que a RWA, sim, é uma narrativa que pode colocar trilhões de dólares, alguns estudos dizem aí mais de 10 trilhões até 2030. Acredito, sim, que isso é muito plausível, perto dos números de mercado real estate, bonds americanos e por aí vai. Então, acho que tokenização é o caminho, é um futuro, não é para todo mundo, mas se tiver um percentual tokenizado em blockchain, já é muito. Esse um pedacinho, 1% de um mercado aí de 900 trilhões, é muito, dá 9 trilhões. Então, eu vejo que sim, é algo que deve vir muito forte, mas que ainda não é uma realidade. Vão surgir novas coisas, vai surgir infraestrutura, mas o mercado não está pronto. E por quê? Porque não tem regra no mercado tradicional. Então, esse cara não vai tokenizar alguma coisa que amanhã a SEC ou a CVM vai bater na porta dele. Então, acho que esse é um ponto que não seria para 2024. Eu acho que pode ter um hype. E aí, qual que é a diferença da narrativa e hype? Narrativa é o que a gente acha que vai entrar dinheiro e tudo mais. O hype é aquela bolha de preço que pode ser feita. Então, muito cuidado, porque criptogame foi uma narrativa, mas virou hype. Metaverso virou hype. Não tinha o que sustentava aquele preço, o valor não era tão grande para aquele preço. E aí, pegando já esse gancho com game eu vejo uma das maiores e melhores portas de entrada para os investidores no mercado cripto. Você tem pessoas no mundo inteiro, pode pegar pessoas que começaram a entrar em Web3, criando uma carteira MetaMask, como sua carteira Ronin, muito pelo Axie Infinity, ou outros criptogames que foram muito pirâmides, né? Mas, ok, eles entraram no Web3 por games. Então, eu vejo que é uma ótima porta de entrada. E a gente precisa ter duas coisas para que isso sustente. Educação dos jogadores, tá? Porque legal, mas se esse jogador não for educado, o que é esse universo de Web3 e tudo mais, como funciona, a gente precisa ter games com economias mais sustentáveis. E um outro ponto que seria, aí um questionamento, eu acho muito top, legal, mas por que uma empresa como, sei lá, a gente pode pegar a Rockstar Game, que vai ter o GTA 6. Esses caras já faturam milhões, bilhões por ano.
Por que esse cara ia para a Web3 se alguém pode simplesmente passar um cartão de crédito muito mais fácil, já apertando um botão lá, sem conectar Web3 nenhuma? Eu acho que pode ser um adicional. Mas por que esse cara ia complicar, sendo que as pessoas nem sabem o que é Web3? Será que isso é uma vontade nossa ou é uma demanda de mercado reprimida? Por que o cara no Counter-Strike vai conectar a sua carteira para comprar? Eu acho que tem tudo para dar certo. Mas esse cara nem sabe o que é uma NFT. Ele compra a skin. Eu acho que são ótimas analogias até para educação. Mas por que a empresa do GTA, a empresa que está por trás do Counter-Strike, vai fazer um negócio em blockchain, sendo que o cara aperta um botão e passa o cartão de crédito? E tá tudo certo. Então, acho que eu vejo que tem uma oportunidade. Mas será que isso é uma demanda que a gente gostaria ou será que é o que as empresas querem? Eles não querem dificultar, esse cara quer faturar. Eu acho sim que o mercado de games vai vir forte. Eu acho que vem forte, sendo bem sério. Para mim é uma das principais narrativas, principais portas de entrada. Mas ele tem que ser algo, primeiro, jogável, sustentável. E eu acho que ele ainda não chegou nesse nível de maturidade. E o meu medo do mercado de games é ter mais um hype sem estruturar bases. Eu acho que muita coisa já melhorou, já mudou. E a gente vê novos games seguindo a mesma lógica, aí vira todo mundo querendo pegar só dinheiro, criam games, ou gamificando uma pirâmide, né? Melhor dizendo. E aí ninguém joga. E aí pode se queimar esse mercado e os caras vão queimar o mercado como um todo. Eu acho que beleza, a primeira vez já veio, mas eu acho que o mercado tem que se estruturar para ter games de verdade. Mas eu acho muito top a narrativa e eu acho que hoje você se expor, por exemplo, não quero tomar muito risco, não estou acompanhando. Eu não estou com uma, por mais de gostar, eu não estou montado na tese de games com investimento. Por quê? Porque eu não estou com tempo de acompanhar o quanto que eu gostaria. Mas um projeto como a Immutable X, que é uma plataforma, ela pode ser um projeto muito interessante para você investir, porque você está investindo no jogo, você está investindo numa base. Então, se o setor crescer, como cresceu agora no final de 2023, Immutable X cresce junto. Hoje você tem os grandes players. Eu acho que aí você pode ter a sua tese de investimentos de menor risco ou maior risco. Maior risco é investir naquele jogo. Se aquele jogo estourar, você ganha o dinheiro. Agora, se você só investir na tese, pode investir na infraestrutura, que eu acho que é um mercado bacana. Mas eu acho que tem esse desafio. A gente de Web3 quer que games vira. Mas por que a empresa ia colocar o dinheiro lá? O que é favorecer para ela nesse momento que a galera não tem educação? Eu acho que ainda tem um gap de educação muito grande para que a Web3 e games realmente, o cara vai entender que uma NFT ele pode negociar, pode entrar num jogo, ir para o outro. Isso, quando isso ocorrer, vai ser muito top. Eu acho que o mercado não está preparado para o curto prazo, mas eu acho que coisas novas devem surgir e devem melhorar o mercado. Excelente. Porra, eu ia comentar da IMX, mas você mandou aí, ia falar que era uma maneira realmente boa de se expor, né? Pra quem não acompanha muito e não quer querer acertar o cu da mosca pegando um jogo específico. Gosto bastante também. Mas, cara, bom demais. Vitão, gotinha pronta pra gente soltar pra galerinha? Gotinha pronta. Ali, ó. Vamos lá. Narrativas 2024. Narrativas 2024. Você vai poder pegar a gota. Fiz 8 gotas, porque é o tanto de like que tinha no post aqui pinado. Então sempre deem like, retweet, para que aumente o número de gotas aí que a gente consegue fazer aqui. Beleza? Tá liberado então, gota aí. Narrativas 2024. Oi? Gota liberada, código Narrativas 2024. Isso. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Já tá indo aqui, guys. Boa. Já tá saindo. Pô, Andrezão, a gente faz 1 hora de space até pra pessoal aí que geralmente começa a reunião agora esse horário, mas dá pra estender completamente. Já fica o gancho aqui pra você voltar, com certeza em 2024, tá batendo aí a porta. O papo foi muito fera, acabei nem complementando muito, porque no geral, cara, eu concordo assim com o que você falou, a visão muito parecida de narrativa, RWA também, eu fiz essa pergunta para ver sua resposta e coincidentemente é praticamente isso que eu penso também, de que faz total sentido, só que talvez um pouquinho imaturo ainda. E, cara, enfim, muito foda. Valeu pela participação. Quero deixar aberto agora pra você fazer um convite pra galera.
galera conhecer seus canais, não sei, seu podcast, não sei se tem alguma live para acontecer que você queira chamar, fica à vontade. Bora. Cara, primeiro agradecer aí, meu Vigão, o senhor também. Cara, obrigado pela presença. Eu sou um cara que eu fico aqui mais, né, no Twitter, mais para estudar mesmo, né? Eu sou um cara que eu não sou produtor de conteúdo aqui, porém, para quem acompanha Instagram e YouTube, principalmente, que eu acho que é o canal que eu estou mais focando, é Andrearo, igual tá aqui, né? Andrearo sem o ETH, tudo junto. Então, vocês vão me achar nesses canais. Eu tô focando, assim, sempre um conteúdo educativo para a galera. Eu tô tentando trazer cada vez mais gente para esse mercado, fazer esse onboard da galera. Tenho o meu foco no DeFi, eu tenho produtos específicos, fazer uma comunidade, né, focada. Mas vocês vão acompanhar aí gratuitamente nos meus canais, principalmente YouTube, que eu faço uma análise semanal do mercado. Quarta-feira eu faço o Arocast, geralmente. Amanhã vai ser o último, inclusive, que a gente vai até brincar, eu brinco o momento Mandiná, né? A gente vai falar as previsões aí para 2024 também, como a gente brincou aqui. E sexta-feira também uma live mais descontraída para falar do resumo da semana. E eu estou encaixando para fazer lives de terças e quintas. E quem quiser, inclusive, já segue lá. Hoje eu devo fazer uma live para falar de DeFi. Eu devo mostrar como criar uma pool de liquidez para quem. Só para mostrar de fato o que eu estou fazendo e como criar uma, só para entender a ideia, para a galera entrar, realmente ter um conhecimento do que é de verdade, os riscos. Então, sigam lá. Acho conteúdo toda semana, vídeos gravados e cada vez aumentando mais, metendo a marcha. E é isso, obrigado. Deixa o convite também aí, né? A gente vai combinar certinho, não só aqui, mas também lá no podcast, no Arocast. E é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez para todos aí. Obrigado por ter ficarem aí e acompanhado esse bate-papo. Muito bacana. Sempre conversar sobre cripto é muito bom. E valeu, pessoal. Nos vemos aí nos eventos na internet e obrigado mais uma vez. Tamo junto, Andrezão. Obrigado aí por ter aceitado o convite e pela aula aqui. Muito bom. Muito bom saber a sua visão. Tamo junto, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Quem quiser é só seguir. Eu tava... Bora. Tamo junto, André. Eu tava com o mic fechado aqui, agora que eu tinha visto. Só relembrar também, guys, que o episódio vai lá pro YouTube e Spotify do Café. Quem quiser acompanhar daqui umas horinhas, quem perdeu aí o início ou não conseguiu ficar até o fim, só jogar Café com NFTs, vocês encontram lá. E aí conseguem ouvir a conversa inteira com o André, que foi, porra, muito fera aí pra última semana do Café. Já dá aquela brincadinha de mãe de Nava, né? Seria legal ano que vem a gente voltar e relembrar aqui o quanto que a gente acertou outras narrativas, juros do Fed, enfim. Mas é isso, meus queridos. Andrezão, tamo junto. Guys, prazerzaço. Amanhã a gente se vê às 8 horas. Se cuidem, juízo. Valeu. Tamo junto. Valeu.